Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Eu estou na Diebold Nixdorf com Elias Rogério da Silva, que ele é presidente da empresa no Brasil. Elias, muito obrigado por me receber. Nós tivemos uma conversa umas 2 semanas com um grupo de jornalistas. Vocês contaram histórias tão interessantes que eu falei, não, eu preciso resgatar isso e trazer para o Papo Fácil. Muito obrigado e temos história para contar. Verdade, Flávio. Obrigado. Um prazer estar aqui com você. Você me contava, naquela ocasião, e algo que a gente precisa trazer, a natureza, o segmento da Diebold Nixdorf é na área financeira e varejo. Mas vocês têm uma história que remonta de muito tempo. Vamos resgatar um pouco dessa história. É verdade. Esse ano nós completamos 160 anos de existência. A nossa empresa nasceu em 1859. Época das diligências. É verdade. E lá em Cincinnati, no estado de Ohio, fazendo cofres de ferro fundido na época, né? Pesadões. Pesadões. E teve uma parte bastante curiosa dessa história, Flávio, que a gente começou a vender algumas centenas de unidades desses cofres. E 12 anos depois teve um grande incêndio em Chicago. Puxa vida. E teve um fato relevante que as poucas coisas que foram salvas naquela época foram coisas que estavam guardadas dentro dos nossos cofres. Puxa vida. Então até esta fatalidade, essa tragédia acabou sendo, de certa forma, um processo de divulgação da qualidade do produto que a gente fazia à época. Mostrou que aquela era uma maneira segura de guardar dinheiro, os documentos, enfim. E aí vocês seguiram possivelmente trabalhando com a parte de segurança física, que são os cofres, por dezenas e dezenas e dezenas de anos, até chegar nos dias de hoje, que ainda fazem um pouquinho disso, mas muito mais, né? É verdade. Parte disso, dessa nossa história, ainda está embarcada na nossa tecnologia de hoje, né? Eu acho que um fato relevante é que, assim, uma empresa tão longeva quanto a nossa, isso se deve a alguns pilares, né? Eu diria que um pilar importante dessa longevidade da nossa empresa é o investimento em inovação. Então, nós somos uma empresa que investe todos os anos entre 4% a 6% do seu faturamento. Então, temos um orçamento na casa de $200 milhões para inovação todos os anos. O segundo pilar, vamos dizer, são as aquisições de novas empresas. Então, empresas que complementam o nosso portfólio e ajudam a acelerar a execução da nossa estratégia sempre são alvo da nossa empresa. E o terceiro pilar, obviamente, o investimento no capital humano, né? Então, acho que esses são pilares de sustentação de uma história tão longeva quanto a nossa. Que você me contava, de certa forma, foi o que aconteceu no Brasil. Vocês entraram há quase 20 anos. Como é que foi? Conta a história da entrada no Brasil. É verdade. A entrada no Brasil se deu no ano de 1999, num processo, vamos dizer assim, de internacionalização da nossa empresa. E a Diebold, então, à época, veio para o Brasil, comprou a Procomp, que já era líder em automação bancária no Brasil, aí no final da década de 90, início dos anos 2000. E com essa aquisição, então, deu a Diebold a possibilidade de explorar esse mercado tão importante para a nossa companhia, que é o mercado brasileiro, né? Que foi uma fase curiosa, você comentava comigo há pouco, porque por conta de reserva de mercado, etc., os bancos precisaram investir muito em tecnologia, tanto que criaram empresas irmãs de tecnologia, vários deles, né? É verdade, é verdade. Se você pegar a época da reserva de mercado, culminou e coincidiu com o momento da hiperinflação no Brasil. Puxa, nem então, quero lembrar disso. Você não podia importar tecnologia de fora, e isso forçou o desenvolvimento da indústria nacional de tecnologia. Aliás, era esse o grande objetivo que estava por trás da reserva de mercado. E aí, obviamente, todos os principais bancos acabaram desenvolvendo as suas próprias empresas de tecnologia à época, né? Bom, e quando vocês começaram a operar no Brasil, né, tendo adquirido a Procomp, né, você falou, vocês trouxeram tecnologias já consagradas em vários lugares do mundo. Eu acho interessante comentar, pelo que eu entendi, vocês estão muito presentes na área de caixas eletrônicos, ATMs, é isso? É verdade. Eu diria assim que a automação bancária, de uma forma geral, né, tem os ATMs, tem os cash dispenser, tem os quiosques, né? Todos esses equipamentos que possibilitam com a interação que o cliente faça um autoatendimento para atender às suas necessidades bancárias. Eu diria para você que o posicionamento hoje da Diebold Nixdorf no mundo é prover tecnologias
que possibilite a integração do mundo do dinheiro digital com o mundo do dinheiro físico. Sim. Né? Isso para a parte bancária. E, obviamente, temos todo um arcabouço tecnológico para o mundo de varejo também. Mas não podemos deixar de falar que você me contava, 1/3 dos ATMs do mundo, ou perto disso, é de vocês, e no Brasil até mais. É verdade, isso é verdade. Hoje o mundo estima-se que tem por volta de 3 milhões de equipamento de autoatendimento para bancos. Um pouco mais de 1 milhão desses são nossos. Então, e aqui no Brasil, nossa condição ainda é melhor. Aqui no Brasil, nós temos 50% de market share, então 1 de cada 2 equipamentos de automação bancária é Diebold Nixdorf. Que vocês com certeza usam as tecnologias de comunicação, integração, mas o cofre está lá dentro ainda. O DNA lá da época das diligências ainda está lá dentro. Ainda está lá dentro. Já bastante evoluído e modernizado, com certeza. Mas está lá dentro, até porque cada equipamento desse, ele acaba tendo um volume importante de dinheiro dentro, que fica dentro de um cofre hoje de aço. Para que o pessoal que exploda os cofres não tenha sucesso, né? Exatamente, trabalhamos para isso. Agora, a gente não pode deixar de registrar, eu já estou vendo que esse vídeo vai estourar o tempo, porque o assunto é muito, eu acho muito empolgante. Você me contava das soluções no ATM, de você agilizar a entrada e saída de dinheiro. Vamos comentar um pouco sobre isso? É verdade, acho que uma grande onda que nós temos agora, Flávio, e a gente está liderando esse movimento, é o que nós estamos chamando de automação de depósito. O Brasil ainda tem um parque de equipamentos que ainda faz depósitos de cheque e dinheiro dentro de envelope, e a automação de depósito vem justamente para eliminar esse envelope e você poder fazer o depósito ou das cédulas ou do cheque, dando uma experiência para o cliente muito mais agradável, muito mais segura, e da ótica dos bancos, uma transação mais eficiente e menos custosa. Porque precisa recarregar a máquina menos vezes. Até mais seguro. Aquele momento de você fazer a recarga de uma máquina é um momento de fragilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Uma abordagem. E com esse processo do depósito em espécie, sem o envelope, e com mais a tecnologia que a gente trouxe para o Brasil de reciclagem, que é, como exemplo, você, Flávio, vai numa máquina, faz o teu depósito em dinheiro, a máquina valida aquelas tuas cédulas, depois de validada, ela já faz a transação daquele teu depósito, e o cliente que está atrás de você, se porventura for fazer um saque... Se você for sacar depois de mim, você pode sacar a minha nota. Posso sacar a tua nota. Exatamente esse é o conceito da reciclagem, e que diminui em cerca de 30% a necessidade de reabastecimento daquelas máquinas utilizando essa tecnologia. Perfeito. Reduz custo e reduz vulnerabilidade no aspecto de segurança, como você comentou. Com certeza a gente vai precisar gravar outros vídeos para detalhar alguns assuntos, mas tem 2 assuntos que eu quero muito rapidamente a gente falar nesse final. Você falava sobre a tecnologia também de segurança nos aplicativos bancários e depois a gente vai terminar falando um pouco de automação comercial, que é uma área muito rica de vocês também. Tá bom, Flávio, vou tentar passar por esses 2 temas de forma bastante objetiva. Nós temos hoje toda uma tecnologia de software dentro de uma camada que nós chamamos OFD, que é Online Fraud Detection, que é prevenção e proteção a fraudes em transações digitais. Hoje os nossos grandes clientes disso são os bancos, e na realidade para você acaba sendo transparente, mas quando você baixa a app de um banco no teu celular, vem junto uma camada de proteção para garantir que quando você estiver navegando no banco, você está navegando em um ambiente seguro. E os grandes bancos brasileiros, na verdade todos que vocês atendem, não precisa nem dar nome, mas todos eles vocês atendem, eles têm essa tecnologia usada nos aplicativos deles, assim como em outros países do mundo. Exatamente. Só para você ter uma ideia, essa tecnologia nossa está instalada em mais de 50 milhões de ending points, que nós chamamos, que são os celulares e os POS que estão espalhados pelo Brasil. Tá. Bom, e na área de automação comercial, muitas coisas, mas uma não posso deixar de falar. Você me contava que o Carrefour tem uma aplicação piloto de self-checkout. É verdade. Que é muito legal. É verdade. O Carrefour tem sido um case, né? A loja ali da Pamplona, onde a gente implementou os self-checkouts. Então tem uma ilha de self-checkouts que o cliente tem a opção
de a hora de fazer o seu check-out ir num atendimento num caixa humano ou ir para essa ilha de self-checkout. E nessa loja é um case interessante porque tem também gestão de filas, tem gestão de CRM, de perfil de cliente, então é um case que dá para fazer uma conversa à parte sobre isso. Nós com certeza vamos fazer isso porque é muito interessante. Inclusive eu te falei antes, eu sempre achei o self-checkout um conceito muito interessante, mas o dia que eu fui fazer compras para um amigo meu em Londres e eu tive a experiência, é libertador. Pela escolha, pela facilidade, enfim. Bom, e a gente vai encerrar essa nossa conversa, o tempo já estourou, eu sabia que isso podia acontecer, mas que bom que foi assim. O que eu ia te falar é o seguinte, para a gente encerrar essa conversa, você me dizia da posição, da importância da operação brasileira em relação à empresa. É verdade. A Diebold Nixdorf, ela faz negócios em mais de 120 países no mundo. E a gente tem o privilégio de que a operação brasileira é a terceira maior operação no mundo da empresa. Depois dos Estados Unidos e Alemanha, a maior operação em volume de negócios é a Diebold Nixdorf Brasil. 120 e poucas operações no mundo, ao redor do mundo. O Brasil é a terceira. Exatamente isso. Fantástico. Graças, acho que à necessidade do nosso mercado e até à própria desenvoltura das empresas de investir nesse segmento. Né? É verdade. O mercado brasileiro é extremamente importante e estratégico para as nossas operações. Perfeito. O ano de 2019 está acabando. Que 2020 seja profícuo para todos nós e com certeza a gente vai voltar a conversar, porque tem muita história, o tempo estourou, mas foi por uma boa causa. A gente vai voltar a conversar. Combinado? Combinado. Então eu quero te agradecer, Elias, por esse mais um Papo Fácil com você, presidente da Diebold Nixdorf, que a gente volte a conversar e até o próximo ano vamos falar novamente, é isso? Se Deus quiser. Muito obrigado e até lá. Obrigado você. Até lá.